Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo aí da resolução do exercício de navegação, é a segunda parte. Então para entender essa parte aqui você tem que assistir lá o primeiro vídeo, anotar os dados lá da navegação para entender o que está sendo feito aqui. Então nesse vídeo a gente vai fazer aí o perfil lateral de voo, que em toda navegação você tem que criar esse perfil lateral de voo, para achar aí as velocidades aerodinâmicas em cada trecho, os tempos de subida, de descida. E depois de desenvolver aqui esse perfil lateral, a gente vai resolver aí, vai achar a autonomia, um outro cálculo, uma autonomia, que quanto o avião pode ficar no ar voando, que geralmente é a primeira pergunta que é feita ali da parte de navegação. E depois vai desenvolver um pouquinho aí o perfil de subida da navegação propriamente dita. Eu vou apresentar para vocês a tabela, a planilha que se usa, que vocês vão ter acesso na prova da ANAC para preencher. Então, o nosso voo é de Bauru até Presidente Prudente, na verdade de Bauru até Londrina, alternando Presidente Prudente. Então, todo voo vai ser assim, você tem um aeródromo de partida, no nosso caso é Serra Bravo, Bravo Uniforme, que é Bauru. A aeronave vai sair ali de 2.018 pés, então a gente sempre arredonda a elevação do aeródromo para o múltiplo de 500 mais próximo. Então, a gente arredondou aqui para 2.000. Se fosse, por exemplo, 2.480, a gente arredondava para 2.500. Se fosse 2.900, a gente arredondava para 3.000. Então você sempre arredonda para o múltiplo de 500 mais próximo que você tiver. Então aqui a aeronave decolou de Bauru a 2.000 pés de elevação, de altitude na verdade, A altitude de Bauru, a elevação em relação ao nível médio do mar é 2.000. Subiu aqui até o nível de voo 260 e voou nesse nível 260 até cruzar com Londrina, que é o meu destino. E lá eu troco de nível, como está lá no enunciado da navegação, eu saio do nível 260, que significa aí 26.000 pés, e faço uma descida aqui para o nível de voo 250, 1.000 pés abaixo. Vou voando nesse nível 250 e aí chego aqui no meu TOD, o ponto onde eu inicio a descida, e desço ali para a altitude de início de procedimento, em Presidente Prudente. Lembrando que esse padrão aqui de navegação é para avião, Se fosse helicóptero, eu teria que descer não para a altitude de início de procedimento, eu teria que descer até o solo de Presidente Prudente. E a elevação de Presidente Prudente eu acho na carta lá de chegada, na IAC Delta Uno, se fosse helicóptero. Então vamos dar uma olhadinha aqui no perfil lateral. Primeira coisa, a gente sai de 2.000 pés aqui em Bauru e sobe até 26.000 pés. A gente aprendeu lá na aula de perfil de subida, como é que eu consigo achar a velocidade média nessa subida aerodinâmica. Eu pego a altitude aqui embaixo, no ponto mais baixo, eu pego a altitude no ponto mais alto, primeiro eu tiro uma média de altitude. Então se aqui em cima é 26.000 pés, aqui embaixo é 2.000 pés, se eu somar os dois, 26.000 mais 2.000 dá 28.000, dividido por 2, eu tenho que a altitude média aqui, nesse trecho de subida é 14.000 pés. Agora eu tenho que também tirar a temperatura média. Com a altitude média e temperatura média eu consigo usar o computador de voo facial e achar a velocidade aerodinâmica da subida. Então se a temperatura aqui em Bauru é 30 graus Celsius, a cada 1.000 pés que eu subo diminui em 2 graus Celsius, a gente vê isso em meteorologia. Então como eu saio de 2.000 e vou até 26.000, eu subo um total de 24.000 pés. Se eu subo 24.000 pés, a temperatura diminui em 48 graus, porque são 2 graus a cada 1.000 pés. Então se eu fizer uma regra de 3, aí eu vou chegar nesse valor. A temperatura diminui 48 graus. Se era 30 graus aqui embaixo e diminuiu 48, quanto que ficou aqui em cima? Menos 18. E aí eu posso tirar a média de temperatura agora do ponto mais baixo, que é 30, com o mais alto, que é menos 18. Então se eu somar os dois, 30 menos 18, e dividir por 2, eu vou chegar no valor de 6 graus Celsius. Agora que eu já tenho aqui a temperatura média nessa subida, a altitude média nessa subida, eu consigo com o auxílio da VI, que é a velocidade indicada de subida, achar aqui a VA nessa subida, a velocidade aerodinâmica média. Então peguei o computador de voo de vocês, janelinha da direita, cálculo de VA, vamos lembrar. Se eu jogar então 14.000 dentro, se eu procurar aqui 14 dentro e alinhar com 5 graus fora. Por que 5, não 6? Porque a escala de temperatura aqui na janela da direita varia de 5 em 5 graus. Então é difícil alinhar com 6, Então você alinha 14 com 5. Então façam aí no computador de vocês, 14 com mais 5, lembrando, não pode ser menos 5, para a esquerda, um tracinho para a esquerda aí do zero. E aí se eu procurar a VI no disco de dentro, eu acho a VA no disco de fora. Se eu procurar a VI aí 250 dentro, que é 25, fora eu vou achar aqui mais ou menos 320 nós. Então a minha VA de subida aqui nesse trecho é de 320 nós. Então eu já achei a VA aqui nessa subida. Agora, quando eu nivelo, passo o voo no nível 260, eu tenho que achar também a velocidade nesse trecho. Só que nesse trecho, como eu estou nivelado, eu não falo mais em velocidade indicada, eu falo em número Mach. A aeronave voa em número Mach 75.75, Na verdade, 0,75, O pontinho está aqui, Vou até deixar aqui mais evidente. Então a aeronave está com Mach .075. Qual a velocidade aerodinâmica da aeronave nesse trecho aqui?
é mais fácil de achar. Eu só pego a janelinha da direita, procuro aquela setinha MAC Index, né, índice MAC, procuro aquela setinha, achei a setinha, eu vou apontar a setinha para onde? Para a temperatura do nível, menos 18. Só que é difícil achar menos 18 aqui na escala de temperatura, né? É de 5 em 5, então eu aponto uma setinha para menos 20. Quando eu aponto a setinha aí para menos 20, né, apontei aqui, eu procuro o número MAC dentro, no disco de dentro, e vou ter a VA do disco de fora alinhado com o MAC dentro. Então se eu procurar 75 no disco de dentro, que é o número MAC, eu vou ter aqui pelo meu 470 nós de velocidade. Então a velocidade aerodinâmica aqui nesse trecho é 470 nós. Tá? Essa VA é importante dos trechos nivelados para a gente achar autonomia depois, né? Então lembra aqui, anota aqui essa VA no nível 260 é 470 nós. Agora vamos achar aqui no step down, que é a troca de nível, né? Desse nível para essa descidinha aqui. Eu tenho que achar também a velocidade aerodinâmica média nessa descida. Mesmo que o trecho seja pequeno, eu tenho que pegar aqui a altitude média e temperatura média dessa descidinha e achar a velocidade aerodinâmica média. Eu sei que as VIs de descida, né? Pelo enunciado da nossa navegação, são de 230 nós. Então eu sei que eu faço essa descidinha com 230 nós, né? Como eu estou saindo de 26 mil pés indo para 25 mil pés, a altitude média está bem no meio, 25.500 pés, e a temperatura também. Se eu estou saindo de menos 18 indo para menos 16, qual a temperatura é a média? Está no meio, menos 17. Então se eu pegar a janelinha da direita de novo na face A, eu vou procurar aqui 25.500 dentro, que seria ali bem entre 25 e 26, né? Na janelinha aqui da direita, eu procuro a altitude de 25,5 e vou alinhar com menos 15 fora. Por que não com menos 17? Porque é de 5 em 5 a temperatura na escala, né? Então eu vou no mais próximo ali que é menos 15, menos 20 está mais longe. Então eu vou alinhar 25.500 com menos 15. Né? Vamos fazer junto então. Vou colocar aqui 25.500 com menos 15. Deixa eu procurar no meu aqui, beleza. E aí eu procuro 230 no disco de dentro, que é a minha VI, e acho a VA fora. Então no meu aqui, se eu procurar 23 dentro, fora eu vou achar 360 nós. Então essa descidinha aqui, eu vou ter uma velocidade média de 360 nós, tem que achar mais duas velocidades, a desse trecho nivelado e da descida final. E aí eu achei essas duas, já resolvi aí o perfil lateral. Então nesse trecho nivelado aqui novamente, né, eu vou voar com o número MAC 75, que é o MAC de cruzeiro, só que a temperatura agora é diferente, não é menos 18, é menos 16. O que está mais perto de menos 16? Menos 15 ou menos 20? Menos 15. Então o que eu faço? Eu vou apontar a setinha para menos 15, né, a setinha do MAC Index na janela da direita. Então se eu apontar a setinha para menos 15, apontei aqui, eu procuro o MAC no disco de dentro, eu vou achar a VA no disco de fora. Então o MAC é 0.75, eu vou ter aí uma velocidade um pouco maior, VA 475 nós, né? Então a VA nesse trecho aqui é igual a 475 nós. E por fim falta achar a VA agora dessa descida final. Como é que eu faço para achar a VA dessa descida final? Mesma coisa, né? Eu tiro a média aqui de altitude e de temperatura, coloco a VI no computador de voo junto com esses valores e acho a VA. Se eu estou saindo aqui de 25 mil pés, que é o nível 250, e descendo para 4.000, que é a altitude de início do procedimento que vocês têm a carta Delta Uno, né, que eu mostrei para vocês lá no primeiro vídeo, a gente vai até rever depois aqui. Então você observa pela carta que a altitude de início do procedimento do Delta Uno lá indo para o Presidente Prudente é 4.000 pés, então eu vou descer para 4.000 pés. Se for helicóptero, lembrando, é descer até a elevação de Presidente Prudente, não é só até 4.000 pés. Então, se eu estou saindo de 25 mil indo para 4 mil, se eu somar os 2,25 mais 4 mil dá 29, dividido por 2 dá 14.500, minha altitude média. A temperatura aqui é menos 16 graus, porque eu saí aqui de 26 mil, desci 1.000 pés, aumentou 2 graus. Então aqui é menos 16. Se eu descer até aqui embaixo, na altitude nesse procedimento, eu vou ter uma temperatura aqui, né, maior. Como eu desço 21 mil pés de 25 mil para 4 mil, a temperatura vai aumentar 42 graus, porque ela aumenta 2 graus para cada 1.000 pés que eu desço. Então se eu descer 21 mil pés, ela aumenta 42 graus. E aí se ela era menos 16 e aumentou 42, ela vai ficar aqui mais 26. E aí eu já posso tirar a média. Mais 26 menos 16 dá 10, dividido por 2 dá 5 graus. Então a gente pega novamente o computador de voo, janelinha da direita, a gente vai alinhar 14.500 dentro da janelinha com mais 5 fora. Então façam aí 14.500 com mais 5, eu vou fazer aqui junto. E aí eu procuro a VI no disco de dentro, que é 230 nós, a VI de descida, né? Se eu procurar 230, eu vou achar aqui no disco de fora. Deu aproximadamente 300, deu 299, 298, vamos aproximar para 300, facilita o cálculo e dá um erro muito pequeno. Né? Então a VA aqui
é de 300 nós. Tá? Então a gente já achou aí todas as velocidades importantes para a gente. Falta só uma coisinha, né, bem rápida. Quanto tempo eu demoro para subir e descer em cada trecho? Então se eu olhar a razão de subida lá no enunciado, eu vou ver que minha aeronave sobe com 2.500 pés por minuto. Então se ela tem que subir aqui 24.000 pés, ela sobe 2.500 por minuto, eu faço uma regra de 3 aí, eu vou chegar em aproximadamente 10 minutos. Né? 9,6 a gente arredonda para 10 minutos. Nesse trechozinho aqui que ela vai livrar o 260 para o 250, você tem que ficar atento a uma coisa. Lá no enunciado, a razão de descida está de 3.000 pés por minuto. Mas ele fala nas questões, né, a gente vai ver depois, que ele troca de nível aqui com 1.000 pés por minuto. Então tem que ficar atento para os dados lá que são dados no começo e depois nas perguntas que às vezes eles mudam algumas coisas. Então se eu usar uma razão de 1.000 pés por minuto e eu vou descer 1.000 pés, eu gasto 1 minuto para fazer essa troca de nível. Né? Eu saio do 260 até o 250 e eu vou gastar aí só 1 minuto. Então é bom lembrar desses tempos, né? O tempo de subida aqui 10 minutos para subir lá de Bauru até o nível 260, o tempo aqui para trocar de nível, né? 1 minuto, porque eu vou descer aqui do 260 para o 250, e a descida final aqui eu não vou calcular o tempo ainda, que a gente vai ver que ele pede isso aí, né? Esse tempo de descida na própria pergunta lá, final, na descida final, né? Ele não usa os 3.000 pés por minuto, ele faz uma pergunta, ele quer que você descubra a razão nesse trecho final, então você acha o tempo de voo e descobre a razão. Vamos agora dar uma olhadinha aí nas questões, vamos começar a resolver baseado aqui nesse perfil. É importante você dar uma pausa aí, anote esse perfil lateral todo, já vai se acostumando a fazer, porque toda navegação vai ter um perfil semelhante a esse. Né? Eu subo para um nível, troco de nível, depois desço lá no final, tenho que calcular sempre as VAs, né, e os tempos de subida e descida. As VAs em cada trecho aqui, por enquanto não levam em conta o vento, são só VAs, né, velocidades aerodinâmicas, médias aí na subida, na descida, e com o número Mach aqui nivelado. Então, pessoal, a gente já fez aqui o perfil lateral, achou todas as VAs aí, tempo de subida, descida. Vamos agora para nossas perguntas, as primeiras, né? A gente resolveu no vídeo 1 lá as últimas, mais teóricas de carta. Vamos agora para a parte de navegação em si. Então, a primeira questão aí, considerando as distâncias diretas da carta entre Bauru, Londrina e Presidente Prudente, ele quer saber a autonomia mínima para realizar o voo. O que seria a autonomia mínima? Seria o tempo de voo total mais 45 minutos se for avião, RBH 91. Se for helicóptero, é apenas mais 20 minutos a mais. Né? Vamos resolver no padrão avião, helicóptero é muito semelhante, só troco aí 45 minutos pelos 20 minutos. Então vamos resolver aqui a primeira questão, que ela pede o cálculo de autonomia mínima para esse voo. Então lembrando que a autonomia aí é tempo de voo total, se for helicóptero aí tem que somar 20 minutos, se for avião tem que somar 45 minutos ao tempo total de voo que eu achei usando as VAs e as distâncias diretas da carta. Tá, tem que lembrar disso, é importante. Uma pegadinha na ANAC que é clássica, em vez de ela pedir autonomia aí nessa primeira questão, ela pede tempo de voo total, estimado, né? Se ela pedir nessa primeira questão então combustível, gasto, né, estimado de gastar, eu tenho que calcular esse combustível com as VAs também, sem levar em conta o vento, que é uma estimativa. Tá? E aí eu calculo o combustível em cada trecho e somo. Se ela pedir um abastecimento, aí muda um pouquinho o abastecimento, eu tenho que levar em conta um combustível extra aí, né, de 45 minutos a mais voando se for avião, com combustível de espera que ele dê na navegação, ou com combustível do último nível que eu voei. Né? Então eu vou voar 45 minutos a mais se for avião, ou 20 minutos a mais se for helicóptero, então eu vou gastar mais combustível, tem que levar isso em conta. Como ele pediu só autonomia é o tempo total de voo mais 45 minutos, que a gente está fazendo um exemplo de avião, né? Se fosse helicóptero, 20 minutos. Então qual o número de trechos que eu vou ter, né, para o cálculo de autonomia, por exemplo? O número de níveis de voo que eu voar. Nessa nossa navegação, como eu só usei 2 níveis de voo, a navegação vai ficar dividida em 2 trechos. Né? Então, quais trechos são esses? O primeiro trecho é de Bauru, Serra Bravo, Bravo Uniforme, até Londrina, que é Serra Bravo, Lima Oscar. Então, esse primeiro trecho aqui, Bauru até Londrina, qual nível de voo a gente voou? No 260. Então, eu coloco aqui nível de voo 260. E o segundo trecho, que vai ser aqui de Londrina, Serra Bravo, Lima Oscar, até Presidente Prudente, aí, que é a minha alternativa, que é Serra Bravo, Delta November. Quais são as distâncias de cada trecho? São as distâncias diretas da carta, sem considerar subidas e descidas. Então é como se no primeiro trecho ele voasse ele inteiro nivelado no 260, tá? E o segundo trecho aqui entre Londrina e Prudente, ele voasse inteiro nivelado aí no 250. Então, o número de níveis que você tiver, em geral aí na maioria das provas são apenas 2 níveis, algumas têm 3. Então é o número de trechos que eu vou fazer aqui, né, para calcular a autonomia ou tempo de voo aí estimado, né? Lembrando que a estimado não leva em conta o vento ainda. Qual que é a distância total de voo entre Bauru e Londrina? Então vamos dar uma olhadinha lá na carta de rota. Né? Vamos olhar aqui a carta de rota. Se a gente pegar então o primeiro trecho aqui de Bauru até Serra, a gente vê aí que tem 38 milhas.
Depois de Serra até Nervo, o próximo trecho, na aerovia, eu vou voar 11 milhas. De Nervo até Ramos, o próximo trecho aí, 38 milhas. E por fim, de Ramos até Londrina, que aí é o meu destino, eu vou voar mais 40 milhas. Então a gente, né, olhando aqui na carta, vai somar todos os valores, né, vamos voltar aqui para a lousa então qual que vai ser a VA aí no nível de voo 260? Né, a VA que a gente calculou lá no perfil lateral no começo desse vídeo, né, 470 nós, a gente achou lá com, né, número MAC e tudo mais, então a gente achou aqui que é 470 nós. O que são 470 nós? 470 milhas por hora. Né? Então se a aeronave percorre 470 milhas em uma hora, quanto tempo ela vai gastar para percorrer essas 127 milhas que a gente achou na carta nesse trecho? Eu faço uma regra de 3, então 470 milhas em 60 minutos, 127 milhas em X minutos. Se eu resolver essa regra de 3, eu vou chegar aí num tempo de aproximadamente 16 minutos. Tá? Agora em 16 minutos voando nesse nível, quanto que ela vai gastar de combustível? Né? Quanto se estima que ela vai gastar de combustível? Faço outra regra de 3. E aqui eu tenho que lembrar lá do consumo, né, do consumo horário nesse nível 260. O consumo horário nesse nível 260 é 9.000 libras por hora. Então se a aeronave gasta 9.000 libras por hora nesse nível, 9.000 libras em 60 minutos, em 16 minutos ela vai gastar quanto? Né? 9.000 em 60, em 16 ela gasta quanto? Regra de 3 de novo, a gente vai achar um valor aí de 2.400 libras de combustível gasto. Tá? Então esse primeiro trecho já está resolvido. O segundo trecho agora entre Londrina e Presidente Prudente, vamos ver aí na carta qual a distância que a gente tem total. Então olhando aí na carta de rota, o trecho aqui é de Londrina, né, até Pamos, o primeiro trecho aí tem 46 milhas, depois de Pamos até Mópica 5 milhas, Mópica até Nítiga, próximo trecho 13 milhas, e de Nítiga até Presidente Prudente 25 milhas. Então vamos somar tudo isso aí, né? Então até Pamos ele vai na aerovia aí, verdinha, né? Vai na aerovia Upper Whiskey 19 e depois ele pega outra aerovia ali azulzinha até Presidente Prudente. Então vamos somar aí as distâncias 46, mais 5, mais 13, mais 25. Então a gente viu aí pela carta somando todos os valores, né? Se a gente somar todos os valores que a gente viu de distância, a gente vai ter aí 89 milhas. 89 milhas. A velocidade aerodinâmica nesse trecho aqui, né, no nível 250, a gente calculou lá no perfil lateral que é 475 nós. Tá? Sendo 475 nós, o que eu faço a conta agora? Uma regra de 3. Né? 475 milhas a aeronave percorre em 60 minutos. Né? Então quanto tempo ela vai gastar para percorrer essas 89 milhas? Então façam aí a regra de 3. Então resolvendo aí vai dar o quê? 11 minutos. Né? Você vai ver aqui, vai dar 11 minutos. Então 475 em 60 minutos, 89 em X, eu vou achar um tempo aí nesse trecho de 11 minutos. E quanto combustível eu gasto em 11 minutos? Aí eu vou ter que usar o consumo horário nesse nível 250, está lá no enunciado. Consumo horário é 10.000 libras em 60 minutos, 10.000 libras por hora. Se ela gasta 10.000 libras por hora, quanto que ela vai gastar em 11 minutos? Se eu fizer uma continha aí, dá aproximadamente 1.840 libras, né, de combustível. Então vamos fazer o cálculo agora da autonomia. A gente já tem aí, né, os tempos de voo em cada trecho estimados, né, considerando aí as distâncias diretas da carta. Então a autonomia vai ficar o seguinte: isso aqui é avião RBH 91, é o que vem na prova da ANAC de vocês, para avião. Para helicóptero só muda o tempo aí de voo. Então a autonomia vai ser igual, né, ao tempo no trecho A, que é esse primeiro trecho, mais o tempo no trecho B, mais 45 minutos. Então se você é helicóptero, é só trocar esse 45 por 20 que dá também autonomia, né? Só lembrar disso. Então o avião tem aqui o tempo A vai dar 16, vamos somar, mais o tempo B dá 11, mais aí 45 minutos. Então aqui, né, se eu somar, vai dar 16 mais 11 dá 27, 27 mais 45, dá aí 72 minutos, né? Se a gente somar os dois aqui, 72 minutos. 72 minutos, como é que eu expresso bonitinho, né, em horas e tal? 1 hora e 12 minutos, né? 60 minutos é 1 hora. Então qual que vai ser a autonomia da minha aeronave? 1 hora e 12 minutos. Lembrando que a autonomia é o tempo estimado que a aeronave total que a aeronave consegue ficar no ar aí. Então eu tenho que ter essa autonomia mínima para fazer esse voo. A aeronave tem que ser capaz de voar por 1 hora e 12. Às vezes na prova da ANAC não vem a alternativa exatamente como está aqui, vem 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. O ideal é você sempre marcar mais próximo do que você achou, porque o computador de voo ele tem umas imprecisões aí naturais dele. Vamos agora então seguir para a questão 2. Segunda pergunta agora,
né? A partir de qual altitude após a decolagem de Bauru, Serra Bravo, Bravo Uniforme, deve ser trocado o ajuste de QNH para QNE. Então vamos dar uma olhadinha agora na carta de saída, na CID de Bauru, para a gente achar aqui o valor da altitude de transição, que é aquele ponto onde eu troco lá de QNH para QNE. Vamos resolver a segunda questão então. A segunda questão ele pergunta o seguinte, né? Ele pergunta pra gente aí, em que altitude que a aeronave na saída ele troca o ajuste de QNH para QNE. A gente sabe aí pelos regulamentos que ela troca numa altitude chamada altitude de transição. E onde que a gente vai ver essa altitude? Lá na carta de saída. Vamos dar uma olhadinha então na carta de saída. Então se a gente observar aí a carta de saída, né, que é empregada nessa navegação, carta de saída de Bauru, a gente vai ali no RMK, no Remarks, né, nas observações, e observa ali dentro da caixinha que a TA está de 6.000. Então essa é a altitude de transição, essa é a altitude que eu vou trocar aí o ajuste de QNH para QNE. Vamos agora então dar uma olhadinha na questão 3. Pergunta então número 3, ainda utilizando a carta de saída, na decolagem chamará o controle de aproximação em qual frequência? Então vamos olhar na CID lá, vamos descobrir qual a frequência que ele deve chamar o controle de aproximação. Então o que você tem que lembrar para fazer essa questão? Que controle de aproximação é APP, a sigla de controle de aproximação é APP, de torre é TWR e de centro de controle de área é ACC. Então nessa carta aqui da saída, vamos dar uma olhadinha nela de novo, nessa CID aqui que a gente está usando, qual é as frequências aí que a gente tem de APP? Né? APP a gente tem ali a APP Academia, que toma conta dessa área, tá? E a frequência da APP Academia aí, a primeira aí, a primária é 120.1, as outras que tem depois são secundárias, eu posso também usar, mas a primária aí é 120.10, então essa é a frequência aí que a gente teria como resposta aí nas alternativas, teria que marcar ela, tá? Só lembrando, não confundir torre com APP, com ACC. Então a sigla de controle de aproximação é APP. Vamos para a questão 4 agora. Pergunta número 4, qual a prova magnética mantida durante a subida? E para isso a gente vai ter que fazer o cálculo aqui na nossa planilha de voo do trecho de subida até o toque, lá o ponto onde eu atinjo o meu nível de cruzeiro. Então vamos aqui iniciar a resolução das nossas questões da navegação propriamente dita, começando aí pela questão 4. Né? Só que antes eu vou apresentar a planilha para vocês. Então, essa aqui é uma planilha de navegação, tem algumas siglas aqui que eu vou explicar uma a uma a vocês. E de acordo com a tabela que você tiver em mãos, vão ter algumas siglas a mais, algumas a menos. Eu pus aqui o essencial que vocês vão usar sempre, né? Então, tem os campos aqui essenciais. O primeiro é o trecho, que você vai colocar o trecho que você está voando, por exemplo, Bauru até a posição Serra, né? Londrina até a posição Panos, então é sempre um trecho de voo. Aqui a distância desse trecho, que você olha diretamente na carta. Aqui o rumo magnético do trecho, que vem na carta também. A declinação magnética que se procura na carta, as linhas isogônicas, lá tracejado. No caso dessa navegação, eu já passei no enunciado qual é a DMG que vocês vão usar, né? Então, pode ser que na prova de vocês venha já especificado no enunciado, às vezes vem na própria carta que você tem que achar. Rumo verdadeiro, né, que eu vou utilizar no computador de voo na face B, então eu sempre vou pegar o rumo magnético, subtrair a DMG, que no Brasil é sempre oeste, e achar aqui o rumo verdadeiro. A velocidade aerodinâmica média em cada trecho, que a gente calculou lá no perfil lateral de voo. O vento em cada trecho, que está no enunciado de vocês, a ANAC tem que dar sempre aí os ventos, né? Ou às vezes ele pede o vento desconhecido, tem esse tipo de questão também. Já tem a prova verdadeira, tem a velocidade no solo, a VS, que já leva em conta aí o vento, né, a nossa VS, o tempo de voo, que é TV, nesse trecho, qual é o tempo de voo que eu gastei nesse trecho, o ETO, que é o horário de sobrevoo, onde eu chego no final do trecho, né, o sobrevoo final desse trecho, então é o ETO, é o horário que eu termino um trecho, e aqui fuel, que é o combustível que eu gasto nesse trecho. Tá, então vamos para dar uma olhadinha nas cartas, vamos começar a resolução aí, né, da nossa navegação. Então, vamos ver o primeiro trecho aqui do nosso voo. O primeiro trecho vai ser de Bauru, que é de onde eu saio, Serra Bravo, Bravo Uniforme, até onde eu atinjo o meu nível 260. Por que eu posso fazer esse trecho direto de Bauru até eu atingir meu nível de voo, o 260? Porque esse trecho é em linha reta. Né? Se vocês olharem a carta de saída, vamos dar uma olhadinha na carta de saída. A saída da serra ali, né, ela é uma linha reta direta. E se eu observar o rumo da carta ali na saída, o rumo magnético da carta é 260, que é o mesmo rumo magnético depois da aerovia. Vamos olhar agora a carta de rota. É o mesmo rumo aí da aerovia que leva a nave para a serra, né? Rumo 260. Então a aeronave sobe numa linha reta direta. Se fosse uma subida em zigue-zague, cada trecho de zigue-zague eu ia ter que calcular aqui na planilha. Então vamos voltar aqui para a nossa planilha. O primeiro trecho aí é Bauru, Serra Bravo, Bravo Uniforme, até o toque, que é onde eu atingo o nível de voo 260, né? O top of climb. A distância da subida eu não sei ainda, né? Depende aí da velocidade do avião. Eu não sei quanto eu gasto de distância horizontal durante a minha subida. O rumo magnético desse trecho a gente viu lá na carta de saída, para a serra ali, né? Direto para a aerovia, rumo 260 magnético.
Então aqui eu coloco no rumo magnético 260. A DMG, que é a declinação magnética nesse trecho, está lá no enunciado. Então até a posição nervo ela é 19 graus oeste, e depois ela cai para 18. Então no campo aqui eu coloco um 9, 19. Para achar o rumo verdadeiro, eu pego o rumo magnético que já está aqui, subtraio a DMG, que é 19. Eu acho aqui então o rumo verdadeiro, que é 241. A VA que a gente vai usar aqui é a VA durante a subida, que é aquela VA que a gente calculou. Então a VA que eu vou usar aí durante a subida é 320 nós, 320. O vento durante a subida, então, eu olhei lá no enunciado, é 90 graus com 30 nós. Então aqui é 090 graus com 30 nós. O que eu tenho que achar agora, né? Tenho que achar aqui a velocidade no solo, que é a velocidade que a aeronave tem durante a subida, levando em conta o vento, esse vento aqui de 90 graus com 30 nós. Tenho que achar a proa verdadeira, porque na questão 4 ele perde qual a proa magnética durante a subida e a gente está fazendo um trecho de subida. Então primeiro eu acho a proa verdadeira, depois eu consigo achar a proa magnética por pé de galinha. O tempo de voo nesse trecho é o tempo de voo que a aeronave gasta subindo, a gente já viu lá no perfil lateral, que é 10 minutos que a aeronave gasta para sair de Bauru e chegar no nível 260. Então o tempo de voo aqui nesse trecho eu coloco 10. Tá? Se ela decolou ali, né, se olhar no enunciado, ela decolou às 10, qual que é o horário que ela termina esse trecho? 10 e 10. Né? Então eu coloco aqui o ETO 10 e 10. Vamos agora então pegar o computador de voo e usar a face B para calcular essa VS e essa proa aqui que faltou. Então como é que a gente faz então para calcular essa VS e essa proa? Para calcular proa e VS a gente precisa de rumo verdadeiro, está aqui o rumo verdadeiro, precisa de VA, está aqui a VA, e precisa do vento, está aqui. Né? Esses 4 dados, então rumo verdadeiro, VA, direção do vento e velocidade do vento. Eu tenho esses 4 dados e eu consigo calcular aí, né, a minha VS. Então vamos calcular junto. Primeira coisa, eu coloco 090 no True Index aqui na face B, né, 090, façam junto comigo. Né, se não sabe fazer ainda tem que assistir o vídeo de como fazer esses cálculos, né? Face B, computador de voo. Então eu coloco aqui no True Index rumo 090, que é a direção do vento, né, direção 090. Depois eu coloco o VA 320 no centro, um valor próximo a ela no centro. Pode ser 300, por exemplo. Marco a velocidade do vento para cima do grumê, do furinho central. Então vou marcar 30 para cima aqui, 10, 20, 30. Marco um pontinho. E aí eu vou girar o disco até ele parar no valor de 241 nós aqui no True Index. Então vou girar aqui até 241. Tá? E por fim eu vou acertar esse pontinho aqui na VA, que é 320. Quando eu acerto o pontinho na VA, que é 320, eu acho aí a minha VS mais ou menos 345 nós, né? 345. Então essa é a VS levando em conta o vento. Como a VS está maior que a VA, o vento é de cauda, está empurrando a aeronave para frente. Agora faltou a proa. Como é que eu acho a proa? Vamos lembrar, né? Eu olho aqui o pontinho, quantos graus ele parou para a esquerda ou direita, na escala vertical. No meu aqui ele parou para a esquerda, 2 graus. Se ele parou para a esquerda, 2 graus, esquerda, né? Anti-horário, é negativo, então eu diminuo 2 graus do rumo para ter a proa. Né? Se meu rumo é 241, eu diminuo 2 graus. A minha proa verdadeira é 239. Só que a questão 4 me pergunta o seguinte: qual é a proa magnética na subida? Eu achei a proa verdadeira, não achei a magnética. Para achar a proa magnética, eu tenho que lembrar lá do pé de galinha. Para sair da proa verdadeira e ir para a proa magnética, se a DMG é oeste, que é o caso do Brasil sempre, a DMG é sempre oeste, eu somo 19, quanto que vai ficar aí, né, a minha proa verdadeira? Se eu somar 19 com 239, eu vou ter aí 258. Tá? 258, então essa vai ser uma proa magnética. Você vai procurar lá, né, no enunciado 258. Então essa foi a resolução da 4. Questão número 5 agora. A que distância de Bauru atingirá o toque, o topo da subida ali? Né, a gente já fez esses cálculos na pergunta 4, agora é só interpretar o resultado. Resolver então a questão 5, né, a quinta questão agora, que é só descobrir a que distância de Bauru a aeronave atingiu o topo da subida, o top of climb, e também a gente já resolve aqui o combustível que ela gastou nessa subida. Então a gente tem a velocidade no solo, né, 345 nós, que é quantas milhas a aeronave percorre por hora. Então se minha aeronave percorre 345 milhas em 60 minutos, em 10 minutos ela vai percorrer quantas milhas? Né? Então façam um cálculo aí na calculadora. Então fazendo essa conta aí na calculadora, vocês vão chegar no resultado aproximado de 69 milhas. Né? Então durante a subida aqui, ela gastou 69 milhas. Então lá na prova de vocês pode vir um resultado próximo, 70, 68, então vocês vão adaptar para esse resultado que vocês acharem na questão. Se vocês acharam 69 e na questão está 68, o que é o ideal fazer? Já troca o valor aqui para 68, né? Para os próximos valores da tabela aí não darem erro.
Então sempre procura o mais próximo, nem sempre vai ter a alternativa cravada que você achou, né? Às vezes tem uma milha a mais, uma a menos, duas a mais, mas nada assim muito discrepante. Então vamos calcular então o que faltou, combustível gasto aí durante a subida, o fuel, quantas libras a aeronave gastou para subir. A gente sabe que o consumo horário, né, durante a subida é 13 mil libras por hora, 13 mil libras em 60 minutos. Se eu fizer uma regra de 3, então 13 mil libras em 60 minutos, quanto que eu vou gastar em apenas 10 minutos? Então vamos resolver então essa continha. Pode fazer na calculadora aí que sai mais preciso. Então se vocês fizeram a continha corretamente aí de combustível, vocês vão achar aproximadamente 2.160 libras, né, de combustível, 2.160, que é o que a aeronave gastou aí durante a subida. Se fizer no computador, sai um pouquinho diferente da calculadora, mas também vale, né? A aproximação já é suficiente para a prova da ANAC, mas na calculadora é mais confiável mesmo. Então já respondemos agora a questão 5, né? Aeronave, que distância de Bauru a aeronave atinge aí o toque? É uma distância de 69 milhas náuticas, né? A distância que ela gasta aí para efetuar a subida toda. Então a gente terminou agora de resolver o exercício 5, chegou ali no topo da subida, né? Onde a aeronave nivela começa a voar em cruzeiro. E isso encerra a segunda parte do vídeo, tem que assistir agora a terceira para ver o resto, a parte de cruzeiro e a parte de descida final. Né? Então façam isso, assistam o terceiro vídeo, estudem bastante, né? Façam os ossos simulados aí de navegação. Bons estudos, boa sorte.